versículo 4 em diante. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro, tremendo, e perguntaram: é de paz a tua vida? Respondeu ele: é de paz. Vim oferecer sacrifício ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e a seus filhos, e os convidou para o sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe, e disse: certamente este está perante o Senhor, certamente está perante o Senhor o seu ungido. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Depois chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar. Samuel, porém, disse: tampouco este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé a 7 de seus filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a nenhum destes. Disse mais Samuel a Jessé: são estes todos os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: manda trazê-lo, porquanto não nos assentaremos até que ele venha aqui. Jessé mandou buscá-lo e o fez entrar. Ora, ele era ruivo, de belos olhos, de gentil aspecto. Então disse o Senhor: levanta-te e unge, porque é este mesmo. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Aleluia. Glória a Deus. Essa história em que Davi foi ungido e seria o próximo rei de Israel. Eu amo essa história, na verdade eu amo a história toda de Davi. Se tiver um filho, eu vou botar o nome dele de Davi. Eu já fiz isso. Glória a Deus. Então, é isso aí. Foi por isso. Então, queridos, é interessante nessa história é que Deus, Ele mandou o seu profeta para uma cidade, porque ele tinha um propósito no reino de Israel. Saul estava fazendo umas coisas que não deveria estar fazendo, e Saul deixou de buscar o Senhor. Saul deixou de ouvir a voz de Deus. Saul deixou de ouvir o profeta. E então Deus rejeitou Saul. E então Deus escolheu outro para colocar no lugar de Saul. Saul iria ser levado. Saul iria morrer, ir para a glória, e Davi ia tomar o seu lugar. Interessante que passaram-se alguns anos antes que isso acontecesse, mas naquele dia Deus já havia rejeitado e já havia dado a sentença. E queridos, aqui, quando Deus mandou ele ir à casa de Jessé, Deus não disse quem era, mas Deus disse: vai ungir um dos filhos de Jessé, que será o próximo rei no lugar de Saul. Interessante que Jessé mandou passar 7 dos seus filhos diante de Saul. Mandou passar o primeiro, ele era tão bonito, tão alto, parecia rei. Tinha cara de rei, tinha porte de rei, tinha jeito de rei. Todo mundo que olhasse e dissesse: se tiver um rei desse aí, uau, o nosso reino vai ser maravilhoso. Só, gente, que não é aparência que demonstra se você é ou não o escolhido de Deus. Deus diz nesse texto que é o coração. E a pergunta é: como está o teu coração? Pergunta ao vizinho aí: como está o teu coração? O que é que tem alimentado o teu coração? O que é que está dentro do teu coração? O que é que move o teu coração?
Quais são as motivações do teu coração? O que é motivação, pastor? É aquilo que determina o porquê você faz as coisas. Por que eu prego? Por que eu canto? Por que eu acordo cedo? Por que eu durmo tarde? Por que eu leio mais? Por que eu oro? Por quê? Qual a motivação? Porque você pode fazer coisas certas com motivações erradas, e isso deixa de ser certo. Você entende? Jesus disse que muitos vão chegar lá no último dia e vão dizer: Senhor, Senhor. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Mas Senhor, nós oramos. Senhor, nós fizemos cultos. Senhor, nós expulsamos demônios. Senhor, nós curamos enfermos. Ele vai dizer: eu não conheço vocês. Saiam daqui, vocês que praticam a igreja. Motivações. Qual a motivação que leva você a fazer determinadas coisas? O coração é que determina se você está fazendo para Deus ou para você mesmo. Se você está realmente querendo construir algo ou destruir. Se você está querendo somar ou diminuir. E a motivação é o que determina se você aceita ou rejeitar pelo Senhor. Quais as motivações da sua vida? Por que você vem à igreja? O que é que você vem buscar na igreja? Você vem para julgar outras pessoas? Ou você vem realmente para adorar o Senhor e aprender dele? Porque se o culto fosse só para adorar o Senhor, a gente tinha só um momento de adoração e dava a bênção no final. Mas existe um momento da palavra porque a gente está ali para ouvir o Senhor. E se o que é dito aqui você não escutar e não colocar em prática, por que está vindo a igreja? Não é verdade? Nós precisamos verificar a motivação do nosso coração. A humildade ou a orgulho? Porque toda humildade será abençoada e todo orgulho pelo próprio Senhor será destruído. Porque a Bíblia diz que Deus exalta os humildes, mas Deus, o próprio Deus, Ele abate os soberbos. Não é verdade? É por isso que quem vem com o coração aberto, Jesus disse várias vezes na sua pregação, várias vezes nos seus sermões, Ele diz: quem tiver ouvidos, para ouvir, porque todo mundo tem ouvido, mas só vai crescer, só vai ser edificado, só vai melhorar, só vai mudar de vida, só vai ser abençoado quem ouvir. E o que é ouvir? É fazer descer ao seu coração e colocar em prática. E quando Jesus veio pregar, muitos ouviram ao Senhor. Alguns desses que ouviram ao Senhor, escutaram as palavras que Ele disse, o crucificaram. Motivações erradas. Outros foram salvos. E Jesus disse: não se enganem, vocês que são religiosos, porque muitas das prostitutas e muitos dos ladrões vão entrar no reino dos céus antes de vocês. Então, olha a motivação do coração. Olha para que servem os teus ouvidos. E às vezes tem uns tão grandes, não é? É igual a história do lobo mau. Aqui eles são grandes. Tem que ser para melhor ouvir a palavra. Amém? Então realmente isso vai fazer bem quando nós temos a motivação correta. Por quê? Por que eu faço as coisas? Como está o teu coração? Então a tônica desse texto aqui é Deus, e somente Deus, Ele vê o coração. É por isso que nós devemos nos livrar de julgar. Cuidado com os julgamentos, não é verdade? Cuidado, porque possivelmente 99,9% das vezes nós estaremos completamente errados. Porque o coração só Deus conhece. Amém? Porém, existe uma coisa chamada fruto. Existe uma coisa chamada fruto. E diga: árvore boa, dá bom fruto. E o fruto se vê. Não dá para esconder o fruto. Amém? Diga: árvore tem que dar fruto. Se não der fruto, se não der o fruto correto, será cortada. Não é verdade, gente? Não é assim que diz a palavra de Deus? Coloca aí João capítulo 15, versículo 2, versículo 1, não, 2. João 15, 2.
Ele é Deus. Ele a corta. E deixa eu só esclarecer uma coisa aqui. Deus corta toda a vara, pessoal? Sim ou sim? Não. Sim ou não? Deus corta toda a vara? Qual a vara que Deus corta? Não. Você não entendeu. Vamos lá. Toda vara que não dá fruto, Deus corta? Sim ou não? Sim. Não. Tem vara que não dá fruto e não será cortada. Como assim? Porque tem árvores que não estão no Senhor. Ele diz aqui: toda vara em mim. Quer dizer, tem aqueles que estão no Senhor que não dão fruto, será cortada. Aí tem as outras árvores, já não são do Senhor. Essa aí Deus nem se preocupa com elas. A sentença já está feita. A questão é estar no Senhor e não dar fruto. Não é bom negócio. Estando no Senhor, tem que dar fruto. Entendeu, Tadinho? Entendeu como é? Então não é só toda vara que vai ser cortada. É a que está nele e não dá fruto. Agora, toda vara que dá fruto, ele vai limpar. Então diga: Deus trabalha nas varas. Na que dá fruto, na que não dá fruto. A que não dá, ele corta. E a que dá, ele tira só as folhinhas secas. Há folhas secas em você. Deixa Deus tirar, meu irmão. Aliás, deixando ou não deixando, ele tira mesmo. Agora pode ser mais fácil ou mais difícil. Amém? Não queira descobrir o caminho mais difícil de tirar as folhas secas. Amém, meus irmãos? Deixa Deus limpar, para que você produza cada vez mais e mais fruto. Então volta lá para Samuel. Olha só, meus irmãos. Então Jessé chegou e foram passando os filhos. Samuel chegou e foram passando os filhos de Jessé. Passou o primeiro, que ele disse: esse deve ser o rei, e não era. Passou o segundo, é esse, e não era. E passou o terceiro, e cada um mais bonito que o outro, e não era. Quarto, quinto, sexto, sétimo, e não era nenhum deles. Aí Samuel: Senhor, nenhum. Eu achei que eram todos. Aí veio Samuel, disse para Jessé: falta nenhum não. Ele disse: falta um, mas não é importante que ele esteja aqui. Ele é só o menino que cuida das ovelhas. Ele é só o menino que cuida das ovelhas. Ele é só o menino que cuida das ovelhas. Queridos, Davi era um menino. Davi era um jovem. Davi tinha seus 17 anos ali. Um menino, né, pessoal? Com 17 anos ser escolhido rei. Um menino, né? Ele foi escolhido naquele dia. Mas ele começou a reinar naquele dia. E diga: precisamos saber esperar e discernir o tempo do Senhor. Tem coisa que Deus diz hoje, mas se cumpre em anos. Mas se cumpre, porque a palavra do Senhor nunca, nunca, nunca voltará vazia. Nunca duvide da palavra do Senhor. E Deus escolheu naquele dia o meninozinho que cuidava das ovelhas. Agora eu quero falar um pouquinho desse meninozinho que cuidava das ovelhas. Porque ele estava ali para cuidar, para apacentar o rebanho que era do pai dele. Meus queridos, no processo de cuidar do rebanho do pai, Davi, ele era mais que excelente. Meus amados, nós temos um livro na Bíblia, que é o livro de Salmos, que na sua grande maioria foi escrito por Davi. Davi, ele escrevia coisas maravilhosas. Bota só o Salmo 1 aí para a gente ver. Olha o que ele escreveu, olha o que ele compôs, olha a poesia que havia na vida de Davi. Um salmista excelente, extraordinário. Hoje eu vejo a Ruth escrevendo as coisinhas e digo: uau, cadê a Ruth? Amei aquele texto, viu? Tu pensou em mim quando escreveu aquele do Paulo? Não era eu, não, era uma pessoa qualquer, né? Ah, tá. Eu ia comentar lá, mas aí nem. Depois. A Live vai ganhar um domínio.com agora. Então, olha só o que Davi escreveu: bem-aventurado o homem
que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Olha o que Davi pensava e o que Davi escrevia. Nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Quem era Davi? Como pensava Davi? Pois será como a árvore plantada junto às correntes de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, cuja folha não cai, tudo quanto fizer prosperará. O que Davi tinha no coração? Não são assim os ímpios, mas são semelhantes à moinha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Tremendo, né? Menino Davi estava lá cuidando das ovelhas e ele era músico. Gente, Davi tocava vários instrumentos. Era um multi-instrumentista. Ele tocava harpa. Ele tocava harpa de um jeito tão gracioso que até expulsava o demônio. Teve um demônio que se apoderou de Saul. E Davi tocando harpa, o louvor dele era tão ungido que o demônio não aguentava e ia embora. Esse era o menino Davi, o garoto Davi, compositor. E ele tinha várias músicas. Várias músicas. Eu quero ver umas suas compostas para o Senhor, viu? Tá? Tantas músicas apaixonadas. Seu CD não pode ser de sertanejo assim, romântico. Tem que ser de louvor gospel. Então, Davi é assim, coração segundo o coração de Deus. Ele estava centrado no Senhor, ele pensava no Senhor, ele cuidava das ovelhas e se ainda tinha tempo para aprender o instrumento, ainda tinha tempo para escrever música, ainda tinha tempo para cuidar de todas as coisas. Davi tinha tempo para tudo. Tem gente que às vezes não faz quase nada e diz: eu não tenho tempo para nada. Pastor, não tenho tempo para o ministério, não tenho tempo para isso, você é desorganizado. Você precisa ser excelente como Davi. Amém? Você precisa buscar o caminho da excelência que Davi buscava. Aprender. Hoje eu falei com uma coisa para uma pessoa que diz: você toca, né, Anjos? Toco. Toca teclado, né? Toco. Toco saxofone também. Meu sonho era aprender saxofone. Não, aprender, rapaz. Não, mas eu não tenho tempo. Por quê? Porque se eu for aprender isso, eu vou deixar de fazer outras coisas. Rapaz, olha, eu sou viciado em aprender. Todo dia eu tenho que aprender alguma coisa. Se tiver um dia que eu não aprenda uma coisa nova, eu fico desesperado. E todo dia eu tenho que aprender alguma coisa. Essa semana eu fiz um curso online de coisas novas que eu tenho que aprender. Amém, irmãos? Então nunca deixe sua mente ficar preguiçosa. Todo o tempo Davi estava aprendendo alguma coisa. Você sabe que quando Davi já era rei, já tinha guerreado, já tinha estabelecido a paz no reino, já estava perto de morrer, ele estava juntando material para o templo. Sabe que com as mãos dele, ele fez 1000 instrumentos para o templo. Davi não era luthier. Agora imagina a orquestra que só de instrumentos feitos pela mão de Davi tinha 1000, além dos outros que viriam de fora. Uma orquestrinha, né? Orquestrinha pequenininha. Então essa era a excelência que Davi tinha, que fazia com que ele tivesse o coração segundo o coração de Deus. Meus irmãos, a Bíblia diz que um dia um leão foi atacar as ovelhinhas do rebanho de Davi, que era do pai de Davi. Meus irmãos, Davi não se amedrontou. Davi, com as mãos dele, ele matou o leão. Não estou falando de Sansão, não é a história de Sansão aqui. Essa aqui é a história de Davi. Aí, às vezes a gente imagina Davi matando o leão, já Davi com seus 40 anos. Davi tinha 17 e já tinha matado o leão. Se você visse um leão, o que você faria? Anderson, é bom você começar a correr.
A Bíblia diz que veio um urso atacar o rebanho. E Davi, com as próprias mãos, matou o urso. Ele diz: ovelha minha, nem leão, nem urso come, eu mato. Você tem noção de quem era Davi? Guerreiro, destemido, corajoso e crente. Sabe por quê? Porque quando ele foi em cima do leão, quando ele foi em cima do urso, depois quando ele foi contar a história, ele disse: o Senhor entregou o leão e entregou o urso nas minhas mãos. O Senhor. Então ele atribuía cada vitória da vida dele, cada conquista da vida dele, ele atribuía ao Senhor. Sabe, quando Davi se tornou general do exército de Saul, quando ele ia sair para a guerra, ele perguntava ao Senhor: irei? E quando o Senhor respondia que ele ia, se o Senhor dissesse vai, ele ia, e ele tinha a vitória. Sabe qual é o grande problema? É quando a gente começa a fazer as coisas que Deus não mandou a gente fazer. Quem fizer as coisas que Deus não mandou fazer, não tem certeza da vitória. Agora, se Deus te mandar fazer, nem que seja ilógico, nem que seja irracional, meu irmão, vai em frente que você vai ter vitória. E tem coisas que às vezes, isso aqui é certeza dar certo. Mas se Deus não disse, você pode ter a pior decepção da sua vida. Amém? Então é aprender com Davi a depender do Senhor, a buscar a orientação do Senhor, a ser dirigido pelo Senhor. E quem é dirigido pelo seu próprio coração vai perecer, mas quem é dirigido por Deus sempre vai ter vitórias na sua vida. Por isso que Davi era um vencedor, por isso que Davi era um campeão, por isso que Davi derrotou o gigante, por isso que Davi vencia cada guerra, por isso que Davi se tornou um rei, que foi um rei conforme o coração de Deus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, meus irmãos, e vamos nos alegrar, porque nós podemos ter vitórias na nossa vida.